Teoricamente, a teologia ela nasce da filosofia, como a pedagogia nasce da filosofia, como o direito nasce da filosofia, como a letras também tem a parte da linguagem da filosofia, que sai da filosofia, que a filosofia é a mãe, né, de muitos cursos e de muitas graduações. Dentro da filosofia, tem a filosofia antiga. Começou lá com o Jônio, se perguntando da origem, do porquê e tal, e depois vem com Platão, o período clássico, vem depois lá os sofistas, e depois entrou o período clássico com Sócrates, Platão e Aristóteles. Depois a gente vem tendo aí o médio platonismo, os gregos formaram o seu ideal de democracia, com Platão, com Aristóteles, a república e tudo mais. Veio o imperador Alexandre Magno e tomou a Grécia e fez um império. Acabou, não tem mais democracia. Quem manda é o imperador, acabou a democracia grega. Então surgiu escolas da filosofia que ensinavam as pessoas a ser felizes, com esse intuito, com esse objetivo. Tivemos os estoicos, os epicuristas, aí vem o médio platonismo, vem o médio o médio aristotelismo também, e veio vindo, e chegou também no neoplatonismo. São escolas da filosofia que tinham o objetivo de ensinar a pessoa a ser feliz. No caso do estoicismo, por exemplo, diziam que era viver segundo a natureza, e buscar a apatheia, o estado de tranquilidade interior. Depois temos aí os epicuristas que falavam do prazer, a felicidade está no prazer, e assim vai. O neoplatonismo já chegou, desenvolveu as ideias do platonismo, no mundo das ideias de Platão, e já chegou na ideia de uno, de postes entre três pessoas e tal, e tal, e tal. Tá. Com essas ideias, nisso, sim, surge, no meio do período que estava tendo o neoplatonismo, surge o cristianismo. O Cristo, com a mensagem bíblica, aí vem Filo de Alexandria, filósofo judeu, que usava a Bíblia também na sua filosofia, e aí depois a gente entra para a história da filosofia medieval. A história da filosofia medieval, ela, terminando o médio com o neoplatonismo ali, encerra essa filosofia antiga e vem a filosofia medieval. Começando a filosofia medieval, nós temos a patrística, a patrologia. A filosofia medieval se divide em patrologia, patrística e escolástica. Quem se destaca na patrística é Santo Agostinho. E quem se destaca na escolástica é Santo Tomás de Aquino. Mas, dentro desse período todo, tiveram vários autores. Infelizmente, nas grades de filosofia, eles pulam algumas partes. Uma porque os professores não sabem, também não têm interesse, porque eles dão mais ênfase para a filosofia contemporânea e para a filosofia moderna. Não querem ficar perdendo tempo com isso aqui, porque eles acham que isso aqui é coisa do período das trevas e não interessa estudar. E não tem uma riqueza, mas a gente está estudando aqui e a gente está vendo que é uma grande riqueza, Totalmente. Mas é uma falha que tem, infelizmente, nos cursos de filosofia. Eles só estudam Agostinho, nesse período. E foram direto para a escolástica, estuda alguns da escolástica e pronto, só tem 60 horas só essa parte de história da filosofia medieval, que era para ter muito mais, mas tá. Que é dada por professores que não entendem o assunto. Não entendem. Geralmente eles pegam lá um professor que não é formado nessa área, só para tapar um buraco porque carece de especialistas nessa área. E aí ele assume lá e não entende nada. Não entende a introdução. Isso aí. Na teologia tem um professor de patrística, teoricamente deveria ser formado, tendo mestrado e doutorado nessa área. Mas como também carece de especialistas nessa área, então eles pegam um professor de Bíblia para dar essa matéria, pegam um professor que é formado em outras coisas para dar, para cobrir um buraco também. E também só tem 60 horas. Então só acaba passando assim por cima e não aprofunda muito. Então, conhecimento básico, pelo menos eles têm, mas bem básico eles não têm. Eu
estou aqui um pouquinho aprofundando um pouquinho mais e estou trazendo os textos. Tá? Então, a patrística, ela começa com os padres apostólicos, aí Inácio de Antioquia, Clemente Romano, nós vimos aí a Didaquê, vimos aí o Pseudo Barnabé. A gente estudou cada um deles, as obras dele, estudamos um pouco sobre a vida e as obras dele. Eu dei apenas uma base para as obras dele, e as obras eu envio via PDF para você depois poder ler elas e se aprofundar mais naquilo que eu estou dando em aula aqui. Então tem os padres apostólicos. Por que eles são chamados padres apostólicos? Porque eles viveram numa época próxima à dos apóstolos. E alguns desses padres apostólicos conheceram, conviveram e tiveram contato com os próprios apóstolos de Jesus Cristo. Então eles são a geração seguinte. Ali vai mostrar como que a igreja foi se desenvolvendo, como que a igreja foi crescendo e tal, né? A nível de doutrina e né? Aí nós começamos a estudar dentro desse primeiro período da patrologia os padres apostólicos. Terminamos os padres apostólicos, passamos a estudar os padres apologistas. Por que são chamados padres apologistas? Porque eles começaram a defender a fé das heresias e até da própria filosofia. Como que eles faziam para explicar? Usando a filosofia, eles explicavam a teologia e defendiam a religião. Então, por isso que é importante o padre conhecer. Por isso o padre estuda filosofia e teologia para ser padre. Além da teologia nascer da filosofia, ser a base da teologia, né, ela foi fundamental porque os caras usaram a filosofia para se defender dos filósofos, e como Paulo fez, né? Paulo, o que Paulo fala, né? Você quer evangelizar uma criança, você tem que se fazer de criança. Você quer evangelizar você tem que se fazer de jovem. Você quer, né? Para tentar ganhar para Cristo, né? O bicho de Paulo fazia isso, né? E eles usaram, não, nós vamos usar para falar com eles os filósofos, nós vamos usar a própria filosofia para falar com eles. Aí um filosofar da fé. Então o que faz a teologia? A teologia é dar razões para aquilo que nós cremos, para as coisas da fé. E como que ela dá razão? Filosofia. Com a filosofia. Tá, e dentro desses padres apologistas nós estudamos alguns, né? Estudamos Justino, estudamos Pápias, Taciano Sírio, Aristão de Pela, Quadrato. Esses são os apostólicos. E agora nós estamos dando continuidade aí, vamos estudar a chamada carta Epístola a Diogneto, dando continuidade aos apologistas. Essa Epístola a Diogneto, ela é uma apologia, um escrito que defende a fé, que defende a religião, redigida sob forma uma apologia, redigida sob forma de uma carta, a um pagão de alto nível social chamado Diogneto. Há quem julgue que esse Diogneto, né, o destinatário dessa carta, era o tutor do imperador Marco Aurélio de Roma. É preferível datar esse escrito do início do século III. Por quê? Porque o autor, nessa carta, o autor disse que o cristianismo já estava conhecido em todo o mundo. Então, que visão de mundo que eles tinham? Lembre-se que não é a visão do mundo que nós temos hoje com os 4 continentes, porque a América ainda não tinha sido descoberta. Nem a América, nem a Oceania, nem a África. Então, que mundo conhecido que eles conheciam? As Índias, né, a região oriental, e a Europa, o Império Romano. Né? Aquilo que havia de mundo conhecido para eles era isso. Então, tem que datar dentro disso. O cristianismo nessa época já estava. Né? Então, a data, prefere colocar a data como a partir do início do século III. A carta... Desculpe me interromper, professor. Nessa época, um dos, digamos assim, padres apologistas, eles chegaram a, digamos assim, pregar pessoalmente em regiões como, por exemplo, a Bretanha, ou mais
afastados da própria região ali, da Península do Sinai, Israel, mais longe. Sim. Na Europa, eles já estavam na Europa toda, no norte da África, aquilo que eles conheciam de mundo. Eles já estavam também aí, né? Nesse tempo ainda não houve o cisma. Então também é muito bom frisar que não houve cisma, tanto o lado ocidental quanto o oriental estavam juntos. Né? O cisma acontece só lá na época medieval depois. Tá, a carta ela foi escrita em resposta a Diogneto. Essa carta o autor escreveu dando uma resposta a esse Diogneto. Diogneto pediu ao autor, quem escreveu essa carta, informações sobre a sua religião. Como é a sua religião? Em suma, Diogneto dirige a seu amigo cristão 3 perguntas. Primeira pergunta: afinal, qual é a religião dos cristãos e por que rejeitam o culto dos judeus e dos pagãos? Diogneto queria saber sobre a religião dos cristãos. Ele escreve, esse autor da carta, né? E o que ele queria saber sobre a religião dos cristãos são essas 3 perguntas. A primeira: afinal, qual é a religião dos cristãos e por que rejeitam o culto dos judeus e dos pagãos? Segunda: em que consiste a tão recomendada caridade para com o próximo? Lembra-se que no início do cristianismo, os Atos dos Apóstolos falam muito bem, né, que as pessoas queriam ser cristãos por verem os cristãos se amarem. Hoje, talvez se alguém olhar para nós, não vai querer ser cristão por causa disso, né? Mas a forma de as pessoas se amarem, de praticarem a caridade, o amor fraterno, era algo que fazia, eu quero ser assim também. Eu quero virar cristão. Né? Imagine, olha lá como os caras se amam, né? Eu também quero participar disso, eu também quero as atitudes. Mas hoje talvez as pessoas não queiram ser porque o próprio cristão perdeu seu sentido fraternal. Também. Ele não sabe nem que identidade que ele tem. É uma questão do próprio individualismo em si, com essa ascensão desse individualismo, esse paganismo, genocidarismo atual, as pessoas começaram a se voltar simplesmente para elas. Você olha muito isso em todos os ambientes, você olha esse individualismo, digamos assim, herético. E o que acontece? Foge do próprio princípio do que é ser cristão originalmente, que é a questão do amor fraterno, do próximo, da fraternidade em si, no sentido mais puro possível. Então, se você consegue reconquistar isso, você consegue mostrar o que é o cristianismo real, e não esse pseudo cristianismo. Isso mesmo. Né? Porque o amor tem que estar se você é cristão, você tem que amar como Cristo amou. Com certeza. Senão você não pode ser chamado de cristão. Né? Porque eu sou cristão, mas eu não vivo... Né? Eu tive debate lá no mercado com o pessoal espírita. Né? Que eles dizem, não, nós somos cristãos. Como que vocês são cristãos se vocês nem aceitam o sacrifício que Jesus fez por vocês na cruz? Ah, porque eu vou reencarnar em outras vidas. Jesus já não morreu na cruz por causa dos nossos pecados, então você não precisa se reencarnar para pagar pecado que você ficou devendo de vida passada, porque Jesus já fez isso por você na cruz. Se você não dá importância para isso, então como você vai dizer que você é cristã? Pronto, ela ficou sem palavras para me falar que ela era cristã, você entendeu? Só porque você faz o bem, você faz a caridade, isso aí, você entendeu? Isso aí, o cristão também é chamado a ser assim, mas isso aí não dá margem para vocês dizerem que são cristãos. Porque se o que Cristo fez por você na cruz não tem valor nenhum, então, né, você não pode dizer que você é cristão, porque o principal mistério da fé cristã está na cruz, está no que Cristo fez por nós. E, no entanto, os evangelhos, eles não ficam falando muito da vida de Jesus. Eles focam muito mais na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Eles não ficam entrando em detalhes de como que Jesus era quando era criancinha, como que Jesus foi na adolescência, como se quisessem fazer de fato uma biografia. Não. Eles falam da vida de Jesus ali, um pouquinho da infância, falam lá da missão, depois que do batismo dele, da missão dos últimos 3 anos ali, e paixão, morte e ressurreição. É mais voltado para paixão, morte e ressurreição. A teologia ocidental foca mais na cruz, na redenção, e a teologia oriental foca mais
na ressurreição, na... Deus transcendente. Quando a gente for estudar os capadócios, a gente vai ver que essa tendência é um pouco mais forte do que a ocidental. Isso daí é mais para o Agostinho, mais para o povo latino. Né? Então, tem o pensamento do povo ocidental é diferente do povo oriental. Como vocês vão perceber que Atanásio, tanto que é oriental, tem uma mentalidade, a mentalidade monástica, segue muito mais essa linha também do que propriamente a linha ocidental, de Agostinho e tudo mais. Né? E no canto, Agostinho tem uma obra dele que ele fala, né? Ó, feliz culpa, que nos mereceu a graça de tão grande Redentor. Né? E eles veem, e o lado oriental já vê mais a ressurreição, mais em nos transformar como Deus, a deificação, a teusis. Né? Eles usam uma palavra grega para explicar isso. Eles veem mais a divinização do homem. Né? E daí uma vez eu perguntei para a professora, professora, mas o que está certo? O lado ocidental ou o lado oriental? Né? Ela me falou os dois. O problema está no seguinte: o oriental, eu sou oriental e eu vou por aqui, eu sou ocidental e eu vou por ocidental. Mas se eles não unem os pensamentos, porque um complementa o outro. Aí eles querem ser tudo assim. Não, eu sou ocidental, vou com ocidental. Eu sou oriental, não, eu vou com oriental. Né? E aí quebra. Parte no mesmo princípio. Então, não há. Porque ficou tão forte o cisma. Ficou tão forte o cisma lá, que aconteceu o cisma entre os orientais e os ocidentais, foi tão forte que até na patrística se rompeu. Infelizmente, né? A terceira questão é por que essa religião apareceu tão tardiamente no mundo? Então, essas três perguntas é que norteou a carta, a epístola a Diogneto. Aí agora a gente vai ver como que a carta está estruturada e quais são as respostas que o autor escreveu sobre Diogneto. A carta, na verdade, começa assim. Veja, ó excelentíssimo Diogneto, que és muito ávido de conhecer a religião dos cristãos. Com interesse sagaz e diligente, vais indagando a respeito da mesma. Queres saber em qual Deus colocam a sua confiança, como, tributando-lhe culto, menosprezam o mundo, desprezam a morte, não têm por deuses aqueles em quem os gregos acreditam, também não respeitam a superstição dos judeus. Queres saber que tipo de amor tem entre si, porque essa nova facção de homens, ou esse modo de viver, apareceu no mundo ultimamente e não antes. Então ele escreveu isso, basicamente essas três perguntas já na introdução da carta. Tá, então vamos para as respostas, que é como essa carta está estruturada. Essa carta que eu passei para vocês, ela está no volume 2, tá, do livro dos Padres Apologistas. Então as respostas são inflamadas de entusiasmo. Capítulos 2 a 4 é apresentada a superioridade do cristianismo frente à estúpida idolatria dos pagãos e ao formalismo do culto dos judeus. Tá. Nos capítulos 5 a 6 propõe o sublime gênero de vida dos cristãos. Essa foi a resposta das três perguntas. Capítulo 2 a 4 é apresentada a superioridade do cristianismo frente à estúpida idolatria dos pagãos e ao formalismo do culto dos judeus. Capítulo 5 e 6 propõe o sublime gênero de vida dos cristãos. É a estrutura da carta, como a carta foi estruturada, mas a carta foi escrita para responder essas três questões. Porque Diogneto... Quem escreveu essa resposta? É um autor... Que dizem ser o imperador, é isso? Não, dizem que ele foi tutor do imperador Marco Aurélio, mas não se sabe dizer se foi esse tutor.
Esse Diogneto, eles dizem que esse Diogneto foi o tutor, o professor do imperador Marco Aurélio, mas não se sabe dizer. Só dizem que não tem como provar que foi. Essa pergunta, né? Esse Diogneto que foi professor do... Quem que respondeu? Quem respondeu o autor ao nome. Traduzindo. Diogneto nunca foi padre. Não, ele era da religião do Império, era um pagão que queria saber sobre o cristianismo. Aí ele escreveu para o seu amigo, né, o que ele queria saber sobre o cristianismo. Essas 3 perguntas que ele queria saber. E aí, em resposta, o autor escreve a carta a Diogneto, que tem essa estrutura e como é que foi feito. E ele se converteu no final? Se converteu, também não. Eu me converteria. Não se sabe, mas que a carta é uma carta muito bonita, que vale a pena ser lida, com certeza. Na introdução da quadrante, eles colocam que o mais provável foi o quadrato, com estudos que eles fazem. Capítulo 7 e 8 afirma que se encontra no próprio Deus a origem da religião cristã. Ele nos enviou o seu Filho como revelador da divindade. O capítulo 5 e 6 propõe o sublime gênero de vida dos cristãos. Isso que fala o capítulo 5 e o capítulo 6 da carta de Diogneto. O capítulo 7 e 8 afirma que se encontra no próprio Deus a origem da religião cristã. No final da carta, ele faz um convite, a gente já vai chegar aqui no capítulo 10, ele vai fazer um convite a Diogneto para que abrace a religião cristã. Mas se ele fez isso, não se sabe, mas já era um período ele foi convidado para se tornar cristão também. Por acaso, depois de todas essas respostas, você não quer se O verdadeiro ecumenismo. Não, na verdade, assim. É o ecumenismo na acepção correta do termo. Porque ele entra, comenta das outras religiões, né, e chega no final e diz, então, todas as outras estão refutadas. É o que São Basílio fez. Você vê as ideias também da cristologia aparecendo? Filho de Deus como revelador da divindade. O 9, capítulo 9, explica a vinda tardia de Cristo pelo fato de que Deus quis tornar os homens conscientes da sua incapacidade de se salvar por si mesmos. A experiência do pecado deve ter suscitado nos homens o anseio do socorro divino. O capítulo 10 é um convite a Diogneto para que abrace a religião cristã. Se o fizer, a graça de Deus o inflamará de amor a Deus e aos homens. Que ele ainda justifica o porquê que ele tem que se tornar cristão, abraçar a religião cristã. Porque se ele assim o fizer, a graça de Deus inflamará o amor a Deus e aos homens. Então, eis a parte principal desse documento extraída dos capítulos 5, do capítulo 6 do sublime gênero de vida dos cristãos. Vamos ver o que fala nesse um trecho desse capítulo. O que está falando? Diz assim: os cristãos não diferem dos demais homens pela terra, pela língua ou pelos costumes. Não habitam cidades próprias. Não se distinguem por idiomas estranhos. Não levam vida extraordinária. Além disso, sua doutrina não a encontraram em pensamento ou cogitação de homens desorientados. Também não patrocínio, como fazem alguns dogmas humanos, mas, habitando conforme a sorte de cada um, cidades gregas e bárbaras, acompanhando os usos locais em matéria de roupa, alimentação e costumes, que manifestam a admirável natureza de sua vida, a qual todos reputam extraordinária. Habitam suas pátrias, mas como estrangeiros. Participam de tudo como cidadãos, mas tudo suportam como estrangeiros. Qualquer terra estranha é pátria para eles. Qualquer pátria, terra estranha. Casam-se e procriam, mas nunca lançam fora o que geraram. Têm a mesa em comum, não o leito. Existindo na carne, não vivem segundo a carne. Na terra, vivem participando da cidadania do céu. Obedecem às leis
mas as ultrapassam em sua vida. Amam a todos, sendo por todos perseguidos. Desconhecidos, são assim mesmo condenados. Mas, quando entregues à morte, são vivificados. Na pobreza, enriquecem a muitos. Desprovidos de tudo, sobram-lhe os bens. São desprezados, mas no meio das desonras, sentem-se glorificados. Difamados, mas justos. Ultrajados, mas benditos. Injuriados, prestam honra. Fazendo bem, são punidos como malfeitores. Castigados, rejubilam-se como revivificados. Os judeus hostilizam-no como alienígenas. Os gregos os perseguem, mas nenhum de seus inimigos pode dizer a causa de seu ódio. Para resumir numa palavra, o que é a alma no corpo são os cristãos no mundo. Como por todos os membros do corpo está difundida a alma, assim os cristãos por todas as cidades do universo. Habita a alma no corpo, mas não procede do corpo. Assim os cristãos habitam o mundo, mas não são do mundo. A alma invisível é enclausurada no corpo visível. Os cristãos, conhecidos enquanto estão no mundo, têm uma religião que permanece invisível. A carne odeia a alma sem ter recebido injúria, mas apenas porque não a deixa gozar os prazeres. Aos cristãos odeia o mundo sem ter sido injuriado por eles, e só porque renuncia aos prazeres. A alma ama o corpo e os membros que a odeiam. Também os cristãos amam os que os odeiam. A alma está encerrada no corpo, mas é ela que os sustenta. Os cristãos, por sua vez, estão encerrados no mundo como num cárcere, mas são eles que os sustentam. A alma habita um tabernáculo mortal. Os cristãos peregrinam através de bens corruptíveis na expectativa da celeste incorruptibilidade. Maltratada quanto a alimentos e bebidas, a alma se aperfeiçoa. Também os cristãos, afligidos por castigo, cada dia mais aumentam em número. Deus colocou-os num posto tal que não lhes é lícito desertar. Não foi, como já disse, invenção terrestre que se lhes transmitiu, nem julgam ter sob sua vigilante guarda uma concepção mortal. Não lhes foi confiada a dispensação de mistérios humanos, mas foi o próprio Deus invisível, verdadeiramente Senhor e Criador de tudo, que do alto dos céus colocou entre os homens a verdade, o Logos santo e incompreensível, e o inseriu firmemente nos seus corações. Então esse é o trecho da carta de Ogneto, tirado do capítulo 5 do capítulo 6. Essa epístola merece ser colocada entre os mais belos espécimes da antiga literatura cristã. A matéria de patrística, de patrologia, também é conhecida como literatura cristã antiga. Teoricamente, deveria ser estudado também no curso de letras, porque é literatura. Já perguntei para vários especialistas em letras o porquê que não. Até hoje não obtive resposta. Por que não estuda literatura cristã, sendo que é literatura? Mas não obtive resposta de especialistas. O autor é um mestre de retórica, o seu estilo é agradável e claro, revela a fé ardente que se exprime com vivacidade e calor humano. O próximo autor é Teófilo de Antioquia. Teófilo, ele foi o 6º bispo de Antioquia, da Síria. Nasceu na Macedônia, na Mesopotâmia, junto ao Eufrates, de família pagã, e recebeu educação helenística pagã. Ou seja, quando fala na filosofia período helênico, está falando de
Jônios, Pitágoras, os primeiros, né? Jônios, Pitágoras, sofistas, Platão, Aristóteles e Sócrates. Período helenista da filosofia depois de Alexandre Magno, né? É as escolas da filosofia. Então, se ele teve formação helenística, pagã antiga, né? Educação helenística pagã, então ele teve formação estoicismo, epicurismo, neoplatonismo, formação helenística. Essa é uma formação das escolas da filosofia, do período antigo. Em idade adulta, após longas reflexões e atento estudo das Escrituras, ele se converteu ao cristianismo, como ele mesmo se refere. Das suas obras, só nos foram conservados os 3 livros autólicos. Então, teve outras obras, mas infelizmente se perdeu. Foi redigido pouco após 180, já que o 3º livro fala de acontecimentos próximos à morte do imperador Marco Aurélio. Então, esse livro está falando, né, de acontecimentos próximos à morte do imperador. Então, foi escrito mais ou menos após 180. Nesses 3 livros, ele defende o cristianismo contra as objeções levantadas por seu amigo pagão Autólico. Então, Autólico era um pagão e ele escreve, Teófilo de Antioquia escreve, né, esses 3 livros aqui para defender, né, contra as heresias aí que estava falando esse tal de Autólico, esse pagão. Através deste, porém, o autor tinha em mira o mundo pagão inteiro. Então, além de defender o cristianismo deste Autólico, ele queria também defender o mundo todo, né? O paganismo. No primeiro livro, trata da essência de Deus, que só podemos ver com os olhos da alma. Tomás também vai tratar da essência de Deus. Na Suma Contra os Gentios, tem vários capítulos que ele fala da essência de Deus, né? Só que ele vai pela analogia, vai pela teologia negativa, de Dionísio Areopagita, segue Aristóteles, né? Ele segue uma outra linha de informação, estou estudando bem esse agora. O segundo livro contrapõe o ensinamento dos profetas inspirados pelo Espírito Santo, a loucura das religiões pagãs e as contraditórias declarações dos poetas gregos como Homero com relação a Deus e a origem do mundo. Contrapõe os profetas pagãos e poetas gregos. Ele contrapõe esse povo aí. Ele demonstra a superioridade do cristianismo no plano moral e refuta as calúnias dos pagãos e as acusações de imoralidade levantada contra os cristãos. Chama a atenção para a imoralidade dos cultos pagãos. Por fim, vale-se do argumento da antiguidade, tecendo uma cronologia do gênero humano, segundo a qual Moisés e os profetas bíblicos viveram antes de todos os filósofos. Aqui a gente vê também que a teologia moral começa a ser construída. Então ele refuta a calúnia dos pagãos, né, e as acusações de imoralidades que eram levantadas contra os cristãos. E ele chama a atenção da imoralidade dos pagãos, que falam dos cristãos, mas também são imorais. Né? Ele já fez isso. Hein? Por fim, ele vale-se do argumento da antiguidade. Ele tece uma cronologia do gênero humano e fala, segundo a qual Moisés e os profetas bíblicos viveram antes de qualquer filósofo. Então eles falavam da criação do mundo e esse povo aí. Lembre-se que hoje a teologia moderna fala que o livro do Gênesis não foi escrito por Moisés, e sim por uma tradição sacerdotal. Mas, antigamente, a patrística e o povo antigo sempre, e os judeus, né, acreditaram que os 5 primeiros livros da Bíblia, né, Gênesis, Êxodo, foi escrito por Moisés. Isso daí só caiu no século XX. Antes disso, todo mundo acreditava que Moisés. Desculpa interrompendo nessa questão. O livro de Gênesis, o senhor está dizendo que foi escrito por Moisés? Não. A patrística e toda a tradição até o século XX
acreditava que quem escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio foi Moisés. Mas a teologia moderna, do século XX, diz que não foi, porque ele não pode ter escrito a morte dele. Sim. Mas eu vou dizer No caso do Deuteronômio 34. Então, hoje já chegou numa teoria de que foi uma classe sacerdotal que escreveu esses 5 primeiros Eu livros. diria que nem teologicamente, nem espiritualmente, nem mesmo cientificamente, porque o livro de Gênesis ele é tão, no caso, a cronologia, a crônica de Gênesis é tão antiga quanto a própria Suméria, é muito antigo. É muito antigo. De milhares de anos. Sim, Você mas, perdeu o próprio mas, filme. mas a tradição tinha Sim. que foi Moisés que escreveu. Sim. E os judeus até hoje, para eles, não foi classe sacerdotal deles. Foi Moisés que escreveu. E hoje, através da teologia moderna, a gente tem relatos de que o próprio Gênesis e os 5 livros do Pentateuco eles foram escritos no exílio da Babilônia. Principalmente pelos termos do Deus Oleiro, que é o Deus dos Babilônios. Bom, é de notar que Teófilo de Antioquia, é o primeiro escritor que utiliza o termo Trindade para designar o mistério da vida íntima de Deus. Em que ano que foi isso? Essa obra dele aqui foi 180. A obra dele aqui é de logo após 180. Teófilo de Antioquia. Teófilo. Tá. Em geral, ele designa as 3 pessoas como Deus, Logos e Sabedoria. Cristo é visto como Logos na filosofia grega. João, Evangelho de João, prólogo de João, atesta isso. Logos estava com Deus, no princípio era o verbo. Esse verbo, Logos, grego, no Evangelho de João grego, é Logos. Esse verbo, no princípio o verbo era Deus, é Logos. A doutrina trinitária de Teófilo ainda é imperfeita, pois a teologia do século II ainda está em busca de uma formulação exata do mistério de Deus. Para Teófilo e outros escritores de sua época, Deus gerou o Logos antes da criação do mundo. O Logos, que estava imanente, tornou-se Logos proferido. Esse Logos, feito artesão do universo e palavra proferida, foi quem falou com Adão no paraíso. Também a doutrina relativa à alma humana é imperfeita. Com efeito, segundo Teófilo, a alma não foi criada nem imortal nem mortal, mas sujeita a tornar-se mortal ou imortal em consequência das suas ações, das suas livres opções no plano da ética. Então aqui ele trata mais da moral. Então ele fala que a alma, ela, em questão do pecado, ele fala o pecado grave e o pecado mortal, pecado porque mata a alma, esse sentido de que Teófilo está falando, então ele não está falando que a alma, ele não via a alma como a gente vê hoje, então ele via a alma assim, ela é morta a partir do momento que você comete o pecado mortal. Você mata a alma. Senão ela continua viva. Ora, sabe-se que a alma humana é espiritual e, como tal, possui a imortalidade, que é feliz ou não, de acordo com a opção do indivíduo no decorrer de sua vida terrestre. Certo? Então, vamos parar para o nosso intervalo e depois nós vamos estudar Otávio de Minúcio Félix e Ireneu de Lyon. Otávio de Minúcio Félix. A única apologia escrita em Roma é o diálogo intitulado Otávio de Minúcio Félix. Esta obra é muito admirada por seu estilo e seu equilíbrio nos julgamentos. É datada de fins do século II ou começo do século III. Então essa obra tem essa data. Fins do século II ou começo do século III. Não tem como afirmar uma data certa. O autor, Marcos Minúcio Félix, é um jurista romano. Esse autor da carta, Minúcio Félix, é um jurista romano.
Ele escreve ela em latim, mas nada mais se sabe a respeito dele. Como tudo na patrística, né? Essa frase é corriqueira no curso. Infelizmente vocês escutar muito, porque muita coisa se perdeu, não se sabe muito sobre os autores, ou é autor anônimo que escreve uma coisa e a gente não sabe quem que é, né? ou se perdeu. Né? Graças a Deus ele conseguiu conservar o que ele escreveu. Né? Pelo menos isso. Mas teve muita coisa, até livros bíblicos. A gente sabe que teve mais cartas aos Tessalonicenses, nós só temos 2, foi perdido. Se um dia acharem, talvez, né? Mas foi perdido. Tem outras cartas de São Paulo que também foi perdida. Tá? Mas senão a gente teria mais livros canônicos aí na Sagrada Escritura, mas não tem porque foi perdido. E como que a gente sabe isso? A própria Bíblia cita que tem. Cadê? Não se achou. O diálogo, essa obra, o diálogo, que é fictício, mas serve de ocasião para defender os cristãos, ocorre durante uma excursão à Hóstia, lugar de passeio dos romanos. 3 personagens participam da discussão. O autor mesmo, né, o Minúcio, que faz às vezes de árbitro num debate entre 2 amigos seus, o cristão Otávio, já falecido, e o pagão cético Cecílio. Os amigos passam frente a frente. O que é um pagão cético? É um pagão. Cético já fala, não acredita nas coisas. A pessoa cética é uma pessoa que ela duvida. Eu entendi ela não acredita. Não, cético. Mas o pagão cético. Então, ele é esse cara, não, pagão, ele é cético em relação ao cristianismo. Tá. Mas não em Não, relação o cara acredita em 10 milhões de deuses e o cara é cético, tipo. Entendeu? Tá, ele, claro, ele é cético, mas ele é pagão. Ele no caso, aqui eles estão falando nesse sentido de cético em relação ao cristianismo. Mas ele era um pagão. E aí ele tem dificuldade. Entendeu? Tá. Os amigos passam frente a uma estátua da deusa Serapis e Cecílio manda a esta estátua um beijo. Esse fato desencadeia a discussão em que Otávio defende a fé cristã, mostrando o vazio dos cultos pagãos. E Cecílio se faz de acusador. Cecílio começa então o seu discurso mesclando ceticismo. Para quem não sabe, o ceticismo é do período helenístico da filosofia antiga, era da nova academia platônica, os céticos, uma classe de filósofos. Cecílio então começa o seu discurso mesclando ceticismo e infidelidade aos cultos pagãos. Nada se pode afirmar sobre Deus, a criação e a providência, diz ele, diz o cético. Por isso é melhor guardar o culto tradicional dos deuses que asseguraram a grandeza de Roma. Ele fala. Os cristãos são gente inculta e crédula, que se entrega em suas reuniões a abomináveis crimes, que era assim que eles falavam, chegando a comer crianças. Lembra que eu tinha falado nesse período aí, que os cristãos eram acusados de canibalismo, eram acusados de outras coisas. Mas um Deus invisível e onisciente é um fantasma. A doutrina do fim do mundo e a esperança da ressurreição são coisas absurdas. O Deus dos cristãos abandona os seus à morte quando são perseguidos. Por conseguinte, é melhor permanecer cético. O que está acima de nós não diz respeito a nós. Isso que ele fala. E poderia ser a este ataque violento que os cristãos sofreram, Otávio responde então calmo e persuasivo,
seguindo o adversário passo a passo. A sua réplica, precedida de algumas palavras de minúcia, que põe os amigos de sobreaviso a respeito do encanto de belas frases e enfatiza que o debate tem por única meta a procura da verdade. Otávio desenvolve as seguintes ponderações. Cecílio mostrou-se indignado ao notar que gente ignorante e letrada ousa falar de temas transcendentais. Então ele diz que os cristãos, né, são, além de serem ignorantes, são crédulos. Ora, deveria ele lembrar-se de que todos os homens, sem distinção de classe social, possuem a faculdade de raciocínio. A defesa dele. Esta não se adquire com riquezas, mas é congênita. Os que consideram o imenso universo não como um produto da inteligência divina, mas como um aglomerado de átomos reunidos, por acaso, perderam o bom senso. Basta levantar os olhos ao céu para concluir que existe a divindade. B. Ele fala: a religião pagã é um conjunto de mitos e ritos repugnante e imoral. Não foi dela que os romanos receberam o domínio do mundo. Tudo que eles ocupam e detêm é fruto de rapina e violência. Os seus templos são o testemunho das depradações que cometeram contra as cidades ocupadas. C. As acusações levantadas contra os cristãos são calúnias. A conduta de vida dos cristãos é a sua melhor apologia. Não apregou grandes coisas, mas vivem-nas. Uma tão segura argumentação dispensa arbitragem. Cecílio se entrega à evidência dos arrazoados. O debate acaba com essas palavras: retomamos a caminhada alegres e felizes. Cecílio por ter encontrado a fé e Otávio por ter conseguido uma vitória. E eu por causa da fé de um e da vitória do outro. É certamente de grande valor este livro, tanto pela forma literária, que muito deve a Cícero, quanto pelo seu conteúdo, que tem essa obra dentro do volume 2 dos livros dos padres apologistas. Alessandro, essa acusação que o sujeito faz do que é o cristianismo não poderia ser considerado como hoje é feita essa propaganda do cristianismo, não tal como ele é, mas sim com essa caricatura do que ele é? Não consegui te entender o que você está querendo. Não, por exemplo, que hoje eles passam a impressão de um cristianismo deturbado, não real, entendeu? Sim. Não é... A visão do cristianismo, que eles tinham do cristianismo é aquilo que eu falei para você. No Atos dos Apóstolos está lá. As pessoas queriam ser cristãos por verem como os cristãos se amavam, como que os cristãos viviam nos Atos dos Apóstolos. Vendiam tudo que tem, né, e colocavam o dinheiro lá no pé dos apóstolos. E eles distribuíam de acordo com a necessidade de cada um. Sim. Só que, por exemplo, a crítica foi, no caso da minha observação, se a opinião desse sujeito que criticava o cristianismo era uma opinião totalmente depreciativa, ou era uma ignorância da parte dele? Como é hoje, por exemplo, hoje, ou se acusa o cristianismo disso, só que eles têm uma noção de uma caricatura que foi colocada na mente deles, e não do cristianismo como é. Seria uma ignorância. Tá. E seria uma perseguição, porque assim, os cristãos eram vistos de uma forma ruim. Irineu de Leão. Não vai dar tempo de nós entrar em Irineu de Leão, mas eu vou falar sobre o gnosticismo porque é importante conhecer o gnosticismo para entender. Então, além de se defender contra as calúnias e os ataques dos pagãos, os cristãos tiveram que enfrentar um grande e poderoso adversário, que foi o gnosticismo, com suas diversas escolas.
Então vejamos, pois, o que foi o gnosticismo. O gnosticismo é um movimento filosófico religioso, cujas origens remontam à época pré-cristã, antes do começo do cristianismo. Então as origens do gnosticismo é antes do cristianismo, por aí meio mistura de neoplatonismo, né, com ideia que já tinha um pouco disso, né? Os neoplatônicos, né, eles são uma linha de filosofia, né, mas meio mística, meio religiosa, né? Sociedade secreta. Com efeito, Alexandre Magno, da Macedônia, inaugurou o período de expansão da cultura grega. Então ele expandiu a cultura grega. Ela deixou de ser helênica e passou a ser helenística. Que se foi mesclando com religiões orientais e com o judaísmo. Esse sincretismo, essa mistura toda de mistura com religiões orientais, com o judaísmo e, né, a filosofia, acabou surgindo então o gnosticismo, pois de modo geral afirmava que a salvação se obtinha pela gnose ou pelo conhecimento. Então, se quer ser salvo, tem que conhecer. Não é Deus que te dá a salvação. Entendeu? Você adquire a salvação pelo seu próprio esforço. Pelo conhecimento. Não precisa de Deus para ser salvo. Quando que começou? Antes do cristianismo. Começou ali, mas se estendeu, foi se ramificando, vieram novas escolas que ensinavam, que disseminavam, e aí a importância dos padres nesse século. E o perennialismo? Quando que começou o perennialismo? O do Guénon ali. Mas já tinha começado antes, não tinha? Não, o perennialismo é uma Antes coisa. Mas é uma coisa muito recente. Será? Sim, não é. Mas sem dúvida que vem disso. Mas tem disso. Isso daqui até hoje é o que eu estava falando para a Ana Carolina. Isso aqui até hoje tem. As ideias foram tão fortes, causaram tão impacto que se alastrou até a atualidade. E de forma mais ramificada. O arianismo, eu acabei de falar para ela, o arianismo, a Testemunha de Jeová segue ideias arianas. Não, vou dar um exemplo bem recente, psicanálise do Freud. Tem disso. Tá, é uma adaptação, mas onde é que tu consegue a tua salvação, a tua felicidade? Em uma análise lá do inconsciente. Quando tu for no teu inconsciente, sabe lá o que é isso? Tá vendo quando tem um fundo? Aí tu transformando do inconsciente em inconsciente, aí tu vai se libertando da opressão do superego. É gnose isso aí. E o Jung também é encontrado, né, Augusto? Sem dúvida. Ânimos lá, né? Tal concepção. O cara pode virar o polo ali, sabe? Hoje eu tô meio mulher, hoje eu tô meio homem. Tal concepção, então, se expandiu também após Cristo. Então, essa concepção gnóstica, ela se expandiu também depois que começou o cristianismo, depois de Cristo. Envolvendo a mensagem cristã. Então, eles pegaram algumas mensagens cristãs, né, e formaram sistemas atraentes que geraram séria crise para os cristãos nos séculos 2, 3. Então, eles tinham essas ideias orientais, misturada com a filosofia, misturada, né, com o judaísmo, e pegaram o que o cristianismo também estava ensinando e formavam sistemas e atraíram e deixaram muitos cristãos em dúvida. E o que favoreceu esse ambiente foi a questão da cultura miscigenada que o Império Romano fornecia. Porque, por exemplo, no Império Romano não existia essa discriminação, por exemplo, entre os judeus. Um judeu não podia casar com uma pessoa que não era judia. Sim. Os romanos não, você podia ter casar com qualquer pessoa de qualquer religião. Daí o filho herdava isso daqui. Daqui a pouco a pessoa cria em 70 tipos de religião.
Daí gerou Porque misturas também, né? Então fazia parte também da cultura. Muito bem, o Fernando tem colocado isso. Fazia parte também da cultura. Não, isso É porque você não era um romano, você se tornava um romano. Sim. Então, mais isso aí. Pretendia oferecer, o gnosticismo pretendia oferecer a solução cabal para todos. Problemas que atormentavam os homens, como a origem do mal, a gênese do mundo, a salvação e a felicidade perpétua do homem. Frequentemente os gnósticos apelavam para tradições esotéricas, conhecidas dos profetas e dos apóstolos, e reservada aos iniciados. Reuniam-se em assembleias secretas e nas suas funções religiosas praticavam ritos mágicos. Não mudaram nada. A maçonaria A maçonaria também tem as ideias e os ritos meio que assim. Embora o gnosticismo apregoasse ser adaptação, olha só o que eles falavam, eles apregoavam ser adaptação da mensagem cristã à mentalidade dos séculos 2 e 3. É como talvez agora aí o... Da libertação. Exatamente, uma adaptação, né, da teologia para a realidade América Latina de pobreza e né, seria mais ou menos por aí também. Né? Ou seja, não é o argumento original, né? Era propriamente a destruição total da mensagem cristã por seus princípios fundamentais. Dualismo, eles pregavam, usavam, né? O dualismo. Ou seja, antagonismo entre Deus e a matéria, tida como algo de mal, oposto ao bem. Esse é orgulho. Então eles diziam que há uma oposição entre Deus e a matéria. A matéria era algo mal. Isso aí é maniqueus? E Deus também. O gnosticismo influenciou Os o maniqueus. maniqueísmo. Não, de todo tipo. Imagine se Deus vai criar algo ruim. Não faz parte da natureza, da condição de Deus fazer algo que Entendeu? não seja perfeito. Então, se Deus criou algo ruim, eles diziam isso. A matéria é algo ruim, né? E Deus é bom. Não, depois eles melhoraram. Eles voltaram e disseram que tinha um Deus bom e tinha o Demiurgo malvado. O Demiurgo malvado que criou a matéria. Não, e aí pra vocês verem como era tão forte essa gnose, né, dos maniqueus, eles pegaram 2 doutores da igreja, São Jerônimo e Santo Agostinho, pegaram os dois. Os dois caíram, né? Os dois caíram. Depois que Agostinho foi estudando e foi se esclarecendo melhor, e aí ele chegou lá, aí até que ele teve lá um debate lá com o tal de Fausto, que daí que caiu a ficha de Agostinho, que ele viu, esses caras aí estavam furados. Na verdade, Mas ele não era ele. escreveu desde adolescente, ele escreveu toda a doutrina dos maniqueus, que ele frequentava com a mãe dele, e daí ele terminou de escrever a doutrina deles e refutou toda a doutrina. Nossa, foi fantástico, né? Ele escreveu toda a doutrina, ele sabia que ficava Ele errado. sabia, ele praticou, você entendeu? Nossa. Então ele tinha autoridade para falar, e ele viveu aquilo, né? E por isso, para entender certas obras de Agostinho, tem que saber de maniqueísmo, senão você não vai conseguir entender isso. Professor, essa ideia tem muito dentro do espiritismo, né? Porque Também. eles acreditam que Deus manda coisa ruim também, daí eles têm que ficar se reencarnando e não sei o que lá, até eles... Também. Opa. Só que aí que tá, eles falam que são cristãos, porque o espiritismo também acredita nos karmas, e essa doutrina é platônica, né? E neoplatônica e Que falam do karma psicológico também, não fala? isso aí já é um pouco mais moderno. Ah, Mas eles falam do karma no seguinte assim: pecados. Os karmas seriam pecados, por exemplo, você cometeu os pecados aqui na sua vida. Você tem que se purificar desses pecados, você tem que nascer de novo e tentar se livrar desses pecados. Tá, mas aí eu pergunto, por que Cristo morreu por você na cruz? Não foi por causa dos seus pecados? Então, se Cristo morreu por causa dos seus pecados na cruz, você não precisa pagar mais nada, Cristo já pagou por você. Entendeu? Aí como é que você vai dizer, como é que o Espírito vai dizer que eu sou um cristão? Tá, mas
valor tem o sacrifício que Jesus fez por você na cruz. Outra coisa, o espiritismo pratica a necromancia, invocação dos mortos, o que é extremamente proibido na Bíblia. Se é algo proibido, mas vem lá, uma pessoa fala e tal, isso aqui é o demônio. O anjo também tem poder. Os anjos de luz, né? Que você chama. Os anjos têm o poder de fazer Tinha um luzinho vermelho. Então, se você vai estudar a doutrina, se você for estudar a doutrina dos anjos de Tomás, você vai ver que os anjos têm poder para fazer coisas. Outro princípio fundamental deles é o emanatismo. Do sumo Deus escondido, derivavam-se por emanação ondas ou eões numerosos. A realidade desses eões era tanto mais tênue quanto mais afastados de Deus escondido. O mundo tem origem, olha como eu falava que o mundo tem origem. O mundo tem origem pela mistura de elementos do reino da luz, ou do bem, com elemento do reino das trevas, ou do mal. O artesão desse mundo é o Demiurgo, O Deus do Antigo Testamento. identificado como Javé, tido como Deus irado do Antigo O Testamento. Deus da treta. Está vendo a mistura da mensagem Eu bíblica? sou fã, Está vendo a sério. mistura da mensagem bíblica com a doutrina filosófica, com o Demiurgo de Platão? Né? Está vendo a mistura da filosofia com coisa que é da Bíblia, com a salada que eles estão fazendo? O ser humano consta de centelhas de luz envolvidas na matéria má ou na corporeidade. Eles viam o corpo como algo mal. Por quê? Porque o homem é incapaz de se assumir dizendo que ele era falho e blá blá blá. É uma doutrina totalmente egoísta, burra e arrogante. Porque em vez de ele assumir que ele pode melhorar e que ele é falho, que ele tem dificuldade, não. Ele vê a dificuldade, eu sou perfeito, mas a matéria que é ruim. Então, blá blá blá, ele cria toda essa bosta uma justificação pra justificar pra... que ele é um merda e que ele não consegue melhorar. Foi Isso aí. que a gente dá aula do Padre Paulo. Por aí. Para salvar o homem, libertando-o da matéria e levando-o de volta ao reino da luz, foi enviado a este mundo um éon superior. Eita. O Logos. Eita. O Logos. O Nossa. Cristo. São Clemente não. Clemente de Alexandria ele chama de o pedagogo, né? É a obra dele. Ele chama o Cristo de o pedagogo. Que ele ensina os outros a se libertar A gente vai- da matéria. A gente vai Cabuloso. A gente vai estudar Clemente também. Mas porque Clemente também teve uma formação filosófica. Né? Então a gente tem que ver. E a igreja ainda não tinha se definido, tem que ter isso bem em mente também. A igreja não tinha se definido ainda. Não teve um concílio de Nicéia. Então, a igreja não se definiu ainda. É importante estudar. Quando a igreja se definiu no concílio, agora é o magistério da igreja quem falou. É o magistério que nós seguimos. Entendeu? Aí é aquilo que eles... Né? Então, como a igreja não tinha se definido ainda, eles iam escrevendo as doutrinas conforme a formação que eles tiveram e vai. Agora, teve coisas certas e teve coisas erradas. Também, você entendeu? Então, eles também falharam. Mas não é por isso que eles não têm autoridade. Porque tem coisas Boas. que eles escreveram que... Centelhas de verdade. Certo. Para salvar o homem, libertando da matéria, então vem o Cristo, nós, Logos. Este revela ao homem o Deus sumo e verdadeiro, o mundo da luz e os meios de se libertar da matéria. Esse conhecimento, então, que revela o sumo, que Cristo revela do Deus sumo e verdadeiro, do mundo da luz e os meios de se libertar dessa matéria, esse conhecimento, ou gnose, é o que salva o homem. Então é adquirindo esse conhecimento que ele adquiria a salvação, desses meios de se libertar da matéria. Alexandre, alguns autores eles atribuem
o Deus perfeito, esse Deus que o Cristo vem revelar, com essa questão da transcendência do Deus na visão da teologia de São Paulo. Porque São Paulo ele não compreende o Cristo como aquele Deus atuante na vida da comunidade, o Deus encarnado, pessoa, porque ele não teve uma experiência direta com Cristo, ele teve só uma experiência mística, no caso. Daí ele prega mais esse Deus transcendente que alguns autores antigos, eu estava lendo o Moreschini, ele menciona que alguns dos padres da igreja, eles atribuem, os gnósticos, atribuem o Deus de São Paulo como esse Deus verdadeiro, esse Deus puro. Sim, é que houve uma mistura muito grande da doutrina cristã, do judaísmo, das religiões orientais e da filosofia. Você viu? Tem algumas coisas que eles falaram que batem com a mensagem, mas eles deturparam um pouco algumas coisas. Você entendeu? Aí que está a gravidade do gnosticismo. Né? E como as pessoas estavam aí, como estava falando, o que falava, era uma explicação, né, que fazia um certo sentido, então por isso muitos ficaram assim na dúvida, que gerou uma crise. E aí precisou existir escritores que começaram a ler. O mais importante foi Irineu de Leão. O Salvador se fez homem. Olha só as bobeiras que eles falaram. Isso aqui é coisa absurda, mas o Salvador se fez homem apenas de modo aparente, tomando uma aparência de corpo material, ou segundo alguns, descendo no homem Jesus quando este foi batizado. Não foi o Espírito Santo que desceu quando Jesus... Não, lá, tá vendo o que você está falando? Ou segundo alguns, essa aparência de corpo material, né, era apenas de modo aparente, tomando uma aparência de corpo material. Ou segundo alguns, descendo do homem Jesus quando este foi batizado, para abandoná-lo ele no momento da sua paixão. E outra coisa, de onde que eles tiram isso, essa argumentação? Da transfiguração do Monte Tabor, que o Cristo fica irreconhecível como luz. Eles tiram essa daí que o corpo de Cristo era aparente só nesse momento que o corpo real de Cristo era manifestado. Veja a interpretação que eles deram da transfiguração. Mas o engraçado é que o Santo Inácio de Antioquia já tinha refutado isso, porque tinha uma heresia bem lá no início. Os padres da igreja não liam os padres. Porque já tinham. Já tinha isso aí. Já tinha essa heresia. Essa heresia surgiu antes do cristianismo. Os padres apostólicos. Eles diziam assim, Cristo só encarnou em aparência, então eu também só estou aqui preso em aparência. Por que eles me prenderam então, pô? Se foi em aparência, por que eles me prenderam? Estou preso em aparência. É assim que ele fala. Disfarçando as evidências. Exatamente. Então você vê que já estava tendo influência dessa doutrina. É lógico que ela ficou muito mais forte nesse período do século, e daí Irineu de Leão foi o principal defensor. Mas ela já estava aparecendo, né, desde o começo do cristianismo, antes do cristianismo, né? Ela surgiu, teve origens antes e veio se alastrando, né? Até que Irineu de Leão encontraram o livro Irineu de Leão pela frente que Quando esse povo aí. Os seres humanos distribuem-se por 3 categorias. Eles falam os pneumáticos, né, ou espirituais, nos quais prevalece a luz e estes têm a salvação assegurada. Segundo, os ilicói ou materiais em que prepondera o elemento corpóreo, os quais serão aniquilados, e os psicói ou anímicos ou simples crentes que poderão chegar a uma bem-aventurança de segunda ordem. Então, eram essas as classes de homens aí, né? As categorias, os pneumáticos, né? Ou espirituais, nos quais prevalece a luz, e esses são os salvos. Os ilicói ou materiais que preponderam o elemento corpóreo e serão aniquilados. Os psicói ou simples crentes que talvez poderão chegar
a uma bem-aventurança. O gnosticismo identificava o demiurgo, artesão do mundo, com o legislador do Antigo Testamento. Moisés também. O que favorecia um antinomismo, ou aversão à lei e até o libertinismo desenfreado por parte dos que julgavam ter a salvação garantida. Então tinha uma aversão à lei, né? Isso é bem comum em seitas gnósticas que tem até hoje, que é isso. Existe a moral dos iluminados, que é uma moral completamente depravada, e existe uma moral para os que estão iniciados, para o povão. Não vamos muito longe, os políticos. Eles têm a moral deles. Porque eles podem roubar, podem fazer o que quiser. Não, tem a moral do povão, que é a lei, a burocracia, tudo. Mas, gente, é uma espécie de gnose. Isso. Em relação a isso, sobre os que vão ser salvos, Seria que podem ser salvos, que o Alessandro mencionou, a gente vê os Jeová, né? Sim. Para o testemunho de Jeová, eles falaram, né, que só 144 mil podem ser salvos. 2 versículos para baixo, eles leem só aquele versículo e falam isso. Só que eles não se esqueceram que depois, ali de 2 versículos para baixo, debaixo daquela mesma passagem que eles estão usando, estava escrito assim também: e vi também uma multidão do qual não se podia contar. João, isso então quer dizer que é muito mais que 144 mil. Essa questão além de 144 mil, tinha mais essa multidão do qual não se podia contar. Essa questão da gnose não vai longe. Eu conheço uma certa denominação protestante que os pastores proíbem todo mundo de tomar qualquer bebida alcoólica. Mas se você pegar num sábado, seguir os bonitinhos, você reúne numa casa, tem um monte de pastor e enche o caco lá de vinho lá. Mas faço o que eu falo e não. É porque eles são pneumáticos. Foi sempre assim. Eles têm a moral deles e a moral para É que nem uma vez. Isso é típico da gnose. É diferente do catolicismo, que não, a doutrina é que eu conheço o pastor da Assembleia que como é que é adultério? É para igual para todo mundo. Não, a gnose inverte isso. O gnosticismo se dividiu em várias escolas, como as de Basílides, Valentim, Carpócrates, Bardesanes, Marcião, contra os quais se originou a calorosa literatura cristã, bem representada por Santo Irineu de Lyon, que é o autor que a gente vai estudar semana que vem. Então vamos estudar a semana que vem Santo Irineu de Lyon e Tertuliano.